Fala galera, tudo bem? Vocês já ouviram falar no grupo Hacker Anonymous, por acaso? E vocês já ouviram falar num cara chamado Guy Fawkes? Tá? De que forma essas duas figuras estão interligadas? Né? Vamos trazer aqui essa curiosidade aqui para o início do vídeo. Né? Guy Fawkes foi um homem que tentou matar o rei da Inglaterra no início do século XVII, à época o Jaime I. Tá? Como que ele vai praticar essa tentativa de assassinato? Durante um discurso de Jaime I no parlamento, ele vai tentar implementar uma bomba no parlamento com o objetivo de matar o rei Jaime I. Ele vai conseguir ser capturado, ser pego, e ele foi sentenciado e executado à morte durante esse período. Então, até hoje, o dia 5 de novembro é um dia histórico na Inglaterra, em que é um dia em que se comemora a execução de Guy Fawkes, que foi esse homem que tentou atentar contra a vida do rei Jaime I, tá bom? De fato, como que a gente pode linkar isso ao grupo Hacker Anonymous? Esse grupo ele é um grupo muito popular, muito conhecido, que surgiu em 2005, e a luta desse grupo é contra, de uma forma bem genérica, contra o autoritarismo do Estado como um todo, e contra as grandes corporações. Então, é o que pouco se sabe sobre esse grupo Hacker Anonymous. E esse grupo ele tem como principal símbolo uma máscara que foi inspirada em Guy Fawkes, tudo bem? Essa máscara, inclusive uma figura macabra, uma figura estranha à primeira vista, mas que essa figura ela foi, como que a gente pode dizer, ela foi projetada por um desenhista, David Floyd, que inclusive foi o coautor do V de Vingança, que vai ser uma história em quadrinho muito popular ao longo da década de 80, e é essa figura que representava esse cara que atentou contra a vida do rei Jaime I, que vai ficar representado. Então hoje Guy Fawkes ele é considerado um ícone, um símbolo do movimento Hacker Anonymous, como eu já disse, ratificando contra o autoritarismo do Estado, contra as grandes corporações. Tá? Então essa é uma curiosidade muito interessante, uma curiosidade histórica muito, e que está muito em alta recentemente, nas últimas semanas, reverberaram nas redes sociais ligações com esse grupo hacker, que ao que parece, ao que surgiram notícias que esse grupo teria invadido dados confidenciais do presidente americano Donald Trump, inclusive também do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Tá? Então a gente consegue fazer essa analogia trazendo algo bastante atual, algo que estava na mídia agora há pouco, e tentar trazer isso como um elemento para a gente se interessar um pouquinho sobre esse período das revoluções inglesas. A gente vai tentar agora entender quais eram os motivos, as razões que levavam um homem a atentar contra a vida do rei, contra a vida do imperador. E a gente vai ver que isso está muito associado a um regime altamente autoritário, altamente absolutista, que reverberava na Inglaterra ao longo desse período. Tá? Então, antes da gente começar a estudar propriamente dito essa sequência de reinados da dinastia Stuart, que a gente vai aqui definir para vocês como um período altamente absolutista, em que o rei agia conforme sua própria vontade, em que ele não, de fato, existia uma postura altamente arbitrária, autoritária, não só contra as grandes massas, mas contra até outros órgãos políticos, outros órgãos públicos que existiam. Então a gente vai evidenciar isso. Antes é importante a gente entender que a Inglaterra, nesse período, ela já havia rompido com a Igreja Católica, que até então era a instituição mais forte, mais influente desse período. Isso vai acontecer durante o governo de um rei muito famoso, muito popular, muito retratado e conhecido por filmes, seriados, que foi Henrique VIII. Henrique VIII, a gente conhece ele por ter se envolvido romanticamente com muitas mulheres, inclusive a vida pessoal dele
ela é muito também retratada em obras, né, em filmes, em romances, né, em seriados. Mas o ponto principal de Henrique VIII é que ele aproveita, né, da onda do crescimento de religiões protestantes, do questionamento aos dogmas da Igreja Católica, né? A hipocrisia da Igreja Católica ela tinha sido já exposta e evidenciada por Martinho Lutero, né? Então, esse foi um período em que assim, toda a credibilidade da Igreja Católica já vinha sendo colocada em xeque, né, por outras instituições, e a gente tinha, né, cada vez mais um crescimento das religiões protestantes, né? A burguesia, por exemplo, que é uma classe social que durante esse momento vai estar crescendo cada vez mais na Inglaterra, ela vai ter adotado o calvinismo, né, como sua religião, porque o calvinismo, né, era a religião que justificava as práticas burguesas, né, como lucro e usura, como a gente viu já anteriormente, né, nos últimos vídeos. Então, só recapitulando essa primeira parte, que ela é muito importante para a gente entender esse contexto de um modo geral, né. Henrique VIII, então, ele vai se aproveitar disso tudo, né, para romper com a Igreja Católica e fundar, né, sua própria igreja, a Igreja Anglicana, tudo bem? Qual que era, né, o principal objetivo, né, de Henrique VIII, né, ao romper com a Igreja Católica, né, e fundar a Igreja Anglicana? Ele passava, né, não só a ser o chefe político da Inglaterra naquele período. A partir do momento em que ele funda a sua própria igreja, ele passava também a ser o chefe religioso. Então ele conseguia concentrar, né, os dois maiores poderes de um Estado nacional naquele período em suas próprias mãos, né? O chefe político e o chefe religioso. Ele acumulava as duas funções, né? Então isso aumentava consideravelmente a influência dele naquela sociedade, o poder político dele, né, que ele exercia sobre aquela sociedade, se aproveitando desse momento das reformas religiosas, das reformas protestantes, tá? Então esse era o primeiro ponto, né, que a gente precisava abordar, né? Um segundo ponto é que durante o governo de Elizabeth I, né, que vai ser justamente o governo posterior de Henrique VIII, a gente vai viver um auge, né, um apogeu, né, do absolutismo, né, enquanto política na Inglaterra, justamente porque Elizabeth I ela vai obter êxito, né, muito no que diz respeito às relações econômicas, né? Então a gente vai ter um auge da prática do mercantilismo, né, que era o capitalismo, né, como ele se desenvolveu na época, né, durante esse período. Então era um período em que as elites, né, que eram representadas pela nobreza, né, e agora pela Igreja Anglicana, foram, né, extremamente, né, abastadas, né, então foi um período, né, que a gente vai conseguir definir como, né, o auge, né, pelo menos no que tange a política econômica, né, do absolutismo enquanto regime, tá? Só que, em contrapartida a esse crescimento, né, de riquezas da nobreza, né, da classe nobre como um todo, né, e da própria família real, né, existia, né, um outro lado da moeda, que era a população, né, de um modo geral, que nesse período a população da Inglaterra ela vinha crescendo consideravelmente, né? Então, como a população vinha crescendo, né, existiam, né, mais pessoas em situação de extrema miséria, né, e como existiam ainda grandes latifúndios, né, os pequenos camponeses, servos, né, pessoas, né, representantes dessas classes sociais inferiores, né, passavam a viver, né, à margem da sociedade, subjugadas e marginalizadas durante esse período, o que vai evidenciar, né, um crescimento de tensões sociais, né, na Inglaterra, né, durante esse período, né. E aliado a isso, né, a burguesia, né, que vinha adotado o calvinismo ele era chamado de puritanismo, né, na Inglaterra especificamente, né, era uma vertente do calvinismo, né, então denominada puritanismo. Isso é importante que a gente consiga entender e visualizar aqui logo de cara, né. O puritanismo ele era uma religião que vinha crescendo bastante, né, sobretudo entre a classe burguesa, porque de fato era a classe interessada em uma religião, mais uma vez, que justificasse os ideais e as práticas burguesas, né. Então a burguesia, nesse momento, ela vinha cada vez mais, né, crescendo economicamente e almejando, né, por atingir anseios políticos, né, anseios, né, econômicos, né. E a grande verdade é que o regime absolutista ele vinha freando, ele vinha impedindo esse crescimento e esse avanço da burguesia no campo político, né.
Então, como que a gente vai definir esse momento, né? Existiam interesses conflitantes entre a burguesia e a nobreza, né? E a gente vai ver mais para frente que existiam interesses conflitantes entre o rei, né, que desejava governar sozinho, né, com poder ilimitado em suas mãos, né, podendo agir da forma como bem entende, né, e do outro lado um outro órgão político que era o parlamento, que era constantemente ignorado, né, pelo rei, né, que de fato não desejava se submeter à vontade do parlamento, né. Isso vai ser muito comum durante esse período, né, de uma forma geral, né. Isso vai evidenciar toda essa postura arbitrária, autocrática, autoritária dos governantes dos governantes subsequentes, né, que vão assumir, né, o trono inglês, né, durante esse período, tudo bem? Então, Elizabeth I, né, ela, como que a gente pode dizer? Ela morre sem deixar herdeiros, né? O período dela é considerado o auge, então, do regime absolutista inglês, do regime absolutista britânico, e ela não deixa herdeiros direto, ela não deixa, né? Então, isso marca um fim da dinastia Tudor, que era a dinastia, né, que permaneceu no poder na Inglaterra naquele momento, e um primo distante dela, né, uma família de primos distantes, que vai assumir o trono britânico, né? Então a gente vai ter o fim da dinastia Tudor, o início da dinastia Stuart, que aí sim é quando Jaime I vai assumir o poder. Jaime I foi aquele, né, primeiro governante da dinastia Stuart que vai sofrer esse atentado, né, daquele homem livre, né, que foi sentenciado à morte, como a gente, né, trouxe aqui como curiosidade histórica aqui no início do vídeo, tudo bem? Então, Jaime I, ele tinha uma educação ligada, né, de fato, aos calvinistas, né, aos puritanos, né? Porém, ele vai assumir uma postura extremamente autoritária, né, em seu governo, que vai desagradar a sociedade como um todo, né? Principalmente a classe burguesa e também os camponeses, as classes inferiores, né, que vão estar em situação, né, muitas pessoas já em situação econômica instável, em situação econômica vulnerável durante esse momento, que vão estar altamente, né, como que a gente vai dizer, insatisfeitas com essa postura intransigente, né, do monarca, né, e que isso vai se perpetuar, não vai ser exclusivo de Jaime I, né? A gente vai ver que os políticos, né, os monarcas subsequentes, né, pós Jaime I, também tinham uma postura, né, altamente arbitrária, altamente, né, contrária a qualquer modelo político ligado, né, ao conceito de democracia, por exemplo, que a gente já trabalhou também, né, em civilizações anteriores. Então era um regime, né, em que basicamente, né, Jaime I ele não precisava ouvir ninguém, né, de certa forma, porque por mais que ele precisasse, né, negociar apoio com os nobres, né, para se manter no poder, né, ele tinha uma postura, né, assim como, né, os próximos governantes, de não ouvir ninguém, né, e de submeter a vontade dele, né, acima dos interesses coletivos, dos interesses da sociedade como um todo, né? Então, isso vai ser, né, uma característica que vai se evidenciar por esse período, até que vai chegar um momento em que, né, de certa forma, né, a sociedade não vai mais suportar, né, esses anseios, né, de um governo tirano, de um governo, né, altamente arbitrário, absolutista, tudo bem? Carlos I, Jaime I, ele governa até sua morte, né, e seu filho Carlos I vai assumir posteriormente, né, o governo, né, assumindo a mesma posição intransigente de Jaime I. Tá? E entre as características que mais vão desagradar a sociedade como um todo, que vão ser tomadas por Carlos I, né, uma delas que se destaca vai ser o aumento de impostos, né, que ele vai, né, submeter a população, né? Carlos I, diferente de Jaime I, ele não tinha ligação alguma com o puritanismo britânico, né? Pelo contrário, ele era um nome, né, que estava muito mais próximo da Igreja Católica, do catolicismo, das instituições tradicionais, né, que já haviam se perpetuado, né, há séculos no poder. Então, ele tinha uma postura altamente conservadora nesse sentido, né, e contrária ao crescimento da burguesia. Então, ele vai propor logo de imediato um aumento do número de impostos, né, para toda a sociedade, justamente como uma forma, né, de frear esse avanço da classe burguesa, né. O parlamento não vai reagir bem, né, o parlamento, que era um órgão,
né, pelo qual, né, teoricamente, o rei, né, teria de ouvir, né, mas é importante a gente entender que o rei ele não era obrigado a ouvir o parlamento ele era uma instituição intermitente naquela época, diferente do que é hoje o nosso parlamento brasileiro, em que não pode ser dissolvido de forma alguma, né? Naquela época, o rei, né, absolutista como era, ele podia dissolver o parlamento, né, a hora que ele bem entendesse. Então, de fato, sempre que o parlamento se opunha aos interesses do rei, do monarca, o rei simplesmente dissolvia o parlamento, não havia discussão, não havia nenhuma discussão democrática, não havia nenhum entorno, né, de decisões democráticas, né? Todas elas eram altamente arbitrárias mesmo, né? Então, Carlos I ele propôs logo de imediato um aumento do número de impostos e o parlamento vai reagir muito mal a essa primeira proposta dele, né? Ele, obviamente, vai fechar o parlamento, né, durante esse período, né, e vai buscar, né, artifícios de fato conseguir, né, arrecadar mais impostos. E durante esse período, os escoceses eles vão estar altamente insatisfeitos com essa postura intransigente de Carlos I, né? Eles vão organizar um exército, né, através de um pacto nacional, né, um exército, um movimento, né, buscando a independência da Escócia em relação à Inglaterra, né? A gente lembra que até hoje o Reino Unido, né, como a gente conhece, ele abriga a região da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda do Norte. Então, essa união política, né, federativa, ela existe até hoje, pelo que a gente conhece como Reino Unido. Então, nesse momento já os escoceses vão se organizar, né, de forma, né, muito bem instruída, né, contrários a essa postura intransigente de Carlos I. Tá? E somado a isso, né, os escoceses eles também estavam muito insatisfeitos com a postura de Carlos I de nomear bispos anglicanos, né? Mais uma vez, né, isso evidenciava a postura arbitrária, autoritária e intransigente, né, de Carlos I. Então, os escoceses eles vão se organizar militarmente contra, né, contra o governo de Carlos I em favor de uma independência nacional, né? Então, Carlos I, como que ele vai se reorganizar diante disso? Ele vai reabrir o parlamento, né, ele vai se submeter, né, para um rei absolutista, né, ele vai se submeter a uma humilhação, né, a gente pode dizer assim, de logo após fechar o parlamento, ele vai precisar reabrir o parlamento para que eles traçassem estratégias de como, né, de fato, como eles conseguiriam vencer esse exército escocês ou então frear essas revoltas, essas manifestações sociais pela independência, né, que haviam. Só que naquele momento o parlamento estava tão insatisfeito com a postura de Carlos I que eles não vão se preocupar em auxiliar, né, o monarca a atingir esse objetivo, né, de fato, né, frear esses protestos, esses movimentos sociais, né, pró-independência, né, que vinham sendo levantados, né, pelos escoceses naquele momento. Tá? Então isso vai, né, acabar enfraquecendo cada vez mais, isolando politicamente Carlos I, tá? Que vai passar, né, de fato a ter a utilizar de artifícios políticos, né, para tentar se manter no poder ainda, né? Essas revoltas na Escócia elas vão estimular outras revoltas na Irlanda, por exemplo, né, que vão acabar, né, se motivando, né, com a forma como os escoceses, né, vinham se organizando. Isso vai gerar uma série de tensões sociais, uma instabilidade social, né, da Inglaterra como um todo durante esse período. Tá? Então, como que a gente vai ter, né, o desfecho disso? Né? Oliver Cromwell, tá? Gravem esse nome, ele é muito importante. Né? Eu sou a favor, né, de que a gente consiga entender, né, esse momento, né, de forma mais didática possível, para que a gente não precise decorar, né, certos nomes, mas certas coisinhas, certos detalhes são importantes. Né? Então, o que é importante a gente entender de Oliver Cromwell? Ele que vai ser responsável por organizar um exército, né, que vai lutar contra a nobreza, né, que vai, né, de fato liderar um processo contra a nobreza. Então ele vai reunir, né, todos os setores que estavam insatisfeitos, né, com o governo tirano de Carlos I. Tá? Isso inclui a nobreza rural, que era chamada de gentry, tá? Que eram, né, de fato pequenos nobres, né, que viviam, né,
que viviam na área rural, né, que não representavam a alta nobreza, que era ligada ao Carlos I. Tá? Ele vai reunir a burguesia como um todo, tá? Que vai ser uma classe, então, que nesse momento vai se organizar também, né, e vai formar um exército, né, o que a gente vai chamar de novo exército, né, um novo exército liderado por Oliver Cromwell nesse momento, tá? Que vai de fato lutar contra os cavaleiros representantes da alta nobreza, né, que vão ser o grupo político de apoio de Carlos I. Tá? Então vai ser um período muito desgastante, um período que a gente vai denominar como Revolução Puritana. Tá? Outro detalhe muito importante é que esse exército, né, essencialmente, majoritariamente burguês, que foi liderado por Oliver Cromwell, né, ele passou a história conhecido como os Cabeças Redondas, né, porque eles, né, eram majoritariamente puritanos, né, ou seja, eram protestantes, né, eram da religião protestante, que defendiam, né, os interesses da classe burguesa como um todo, e a maioria deles tinham cabeças raspadas, eles se recusavam a usar as perucas que os nobres, né, que a alta nobreza utilizavam. Então, né, os cabeças redondas vão, como vai passar, né, a história, né, esse exército militar que vai se formar, vão, né, através de um desgaste, né, através de uma ação militar que é desgastante, de uma guerra civil contra a alta nobreza, né, mas os cabeças redondas, né, liderados por Oliver Cromwell, vão conseguir derrotar os cavaleiros representantes da alta nobreza. Né. Então, nesse período, Carlos I ele é derrotado, tá? Ele ainda tenta fugir, né, por um tempo, porém ele posteriormente é resgatado, né? Quando resgatado, ele é vendido ao parlamento inglês, né? Além da burguesia e da sociedade como um todo, o parlamento também era outro órgão que estava altamente insatisfeito, né, com a monarquia absolutista, né, e a forma como ela vinha se alastrando, ela vinha assim, se consolidando na Inglaterra. Então Carlos I ele vai ser sentenciado à morte e posteriormente executado, tá, durante esse período, que vai marcar o fim, né, dessa primeira fase da Revolução Inglesa, que vai ficar conhecida como Revolução Puritana, né, que vai ser resultado dessa guerra civil vencida por um exército, né, burguês puritano. Né. Oliver Cromwell, como liderou esse processo, vai assumir esse poder, né, e vai assumir um novo regime, que vai ser um regime republicano. Né. Então a gente vai ter um curto período em que a Inglaterra vai se tornar uma república, né, em que Oliver Cromwell ele se autoproclamou, né, o Lorde Protetor da Inglaterra. Né. Ele não se via como uma figura, como um monarca, como um rei, né, muito porque a figura do rei era associada a práticas do antigo regime, do absolutismo, do mercantilismo. Ele queria diferenciar a imagem dele, né, como ele era representante, né, do puritanismo, né, ele era representante da classe burguesa como um todo. Então ele vai se autodeclarar o Lorde Protetor da Inglaterra e vai inaugurar um regime republicano que vai perdurar durante muito pouco tempo na Inglaterra. Né? Com o tempo, na verdade, Oliver Cromwell ele vai assumir uma postura ditatorial, uma postura muito semelhante aos monarcas absolutistas. Né? Então, ele simplesmente vai ser responsável por fuzilar, né, e matar, né, não só opositores, mas como, inclusive, ex-apoiadores que ajudaram ele a chegar no poder. Né? Então, isso evidencia muito o quanto que esse período da Revolução Inglesa foi um período cruel, né? Um período em que, né, houveram uma série de mortes com fins políticos, né? Então Oliver Cromwell ele se converteu a um fanatismo religioso, né, que tornou ele uma figura também altamente autoritária, né, durante esse período. Né? E qual que vai ser o grande marco dele, né, para as políticas econômicas de um modo geral? Ele vai promulgar o que a gente vai chamar de atos de navegação. O que foram esses atos de navegação que foram promulgados por Oliver Cromwell durante o período republicano inglês? Tá? Esses atos de navegação, eles determinavam, né, que todos os produtos que chegassem à Inglaterra, eles teriam que chegar sempre necessariamente por navios ingleses ou por navios do país de origem. Tá? Então, por que isso vai ser tão importante? A Inglaterra
ela tinha um comércio marítimo, ela tinha, né, muito forte, né, nesse momento. Inclusive, né, até pela localização geográfica, os ingleses dominavam, né, o comércio marítimo, né, de forma, né, bem avançada, né? Então, os principais rivais, né, os econômicos dos ingleses com o comércio marítimo eram os holandeses. Tá? Então, os holandeses eram os grandes rivais dos britânicos, dos ingleses. Tá? Então, a partir do momento que ele determinava que todos os produtos que chegassem à Inglaterra necessariamente teriam que ser por navios ingleses ou por navios do país de origem, né, ele ajudava, né, auxiliava a determinar, né, com que os britânicos vencessem, né, esse principal concorrente do comércio marítimo que eles tinham nesse momento, que eram os holandeses. Então, esse vai ser o principal marco dele. Oliver Cromwell vai governar até a sua morte, né? Ele também vai ter uma postura tirana no poder, ele também vai ser um governante altamente autoritário, né? Embora a gente considere esse período um período republicano, né? É importante entender a figura dele como a figura de um ditador, né? Como a figura, né? E não uma república, né, baseada em preceitos da democracia, nada disso, né? Muito pelo contrário, né? Então, o governo dele é associado a uma ditadura inclusive cruel, né? E que perseguia, né? E era responsável também pela morte não só de opositores, como eu ratifiquei aqui para vocês, mas como de ex-apoiadores, tá? E o filho dele, né, o filho de Oliver Cromwell, ele não possuía, né? Ele vai assumir o poder por um período curtíssimo de tempo, mas ele já não tinha mais o apoio necessário para seguir no poder e ele também não tinha a mesma habilidade política que o pai dele, Oliver Cromwell. Então ele vai ser logo deposto do poder, né, já que a população como um todo ainda estava altamente insatisfeita, né, com essa postura intransigente e autoritária que acabou, né, se perpetuando também ao longo do governo de Oliver Cromwell. Tá? Então o filho dele não vai permanecer no poder, o filho dele vai ser deposto, né? E aí o filho de Carlos I, aquele rei, né, da dinastia Stuart, que foi decapitado, né, que foi sentenciado à morte, né, quando, durante a Revolução Puritana, né, o filho dele, Carlos II, né, vai restaurar, né, a dinastia Stuart, vai restaurar a monarquia, né, na Inglaterra. E Carlos II, né, mais uma vez, assim, a exemplo de seu pai, a exemplo de Oliver Cromwell, ele vai assumir mais uma vez uma postura absolutista, né, dentro de seu governo. E ele era, né, mais uma vez uma figura, né, ligada, né, a instituições tradicionais, né, e que não defendiam os interesses das classes econômicas que vinham insurgindo, que vinham crescendo, né, economicamente na Inglaterra. Né? Então Carlos II vai ser assim, mais um governante, um político marcado por sérias tensões, né, por sérias instabilidades sociais. Ele vai chegar a governar, né, durante um determinado período de tempo. Posteriormente, seu irmão vai assumir, Jaime II, né, vai assumir o poder, né, como uma tentativa, né, de evitar um novo conflito armado, um novo conflito que fosse desgastante, né, para os britânicos de um modo geral, não só para a classe dominante naquele período, mas como para as classes dominadas, né? Então havia assim um receio de acontecer algo parecido com o que foi a Guerra Civil Inglesa, com o que foi a Revolução Puritana, liderada por Oliver Cromwell, né? Então, para evitar essas tensões, Carlos II ele vai deixar o poder, seu irmão Jaime II vai assumir, só que mais uma vez, né, até culturalmente, né, ele vai, né, seguir uma linha ainda absolutista, né, no poder, né, até que vai chegar um determinado momento, né, em que as instituições como um todo, né, vão buscar, né, chegar a um acordo, né, para tentar evitar um novo conflito armado, né, como eu disse, que seria aí altamente desgastante para o país, né, e que certamente enfraqueceria a Inglaterra, enfraqueceria as relações políticas e econômicas da Inglaterra como um todo, né, uma nova, como é que a gente pode dizer, um novo conflito armado, uma nova revolução, né, que deixaria uma série de mortos, enfim, deixaria uma série de consequências para a sociedade, né, de um modo geral. Né. Então, Jaime II, né, vai mais uma vez, né, tentar negociar agora com o parlamento e ele vai, né, de fato abdicar do trono, né, e em nome, né, de sua irmã, né, Maria. Tá? Então Maria
né, que em tese assumiria, né, que assumiria o governo, né, que assumiria o reino, né, na Inglaterra nesse momento, a partir de negociações com o parlamento. Então, não houve, né, conflito armado durante esse período, houve negociações para evitar novos conflitos, né. Então, Maria era casada com Guilherme de Orange, que era o governante, né, dos Países Baixos, né. Então, Guilherme de Orange, né, que de fato, que era como ele era casado com Maria, ele que vai assumir, né, a posição de rei, né, a posição, né, o reino da Inglaterra como um todo, só que sob uma condição, né. A condição era que ele se submetesse inteiramente ao parlamento, né, com a assinatura de um documento que passou aqui a história como Bill of Rights, né, que nada mais era, né, que um documento, né, que submetia o poder do rei ao parlamento, né. E aí, né, de fato, como que a gente pode explicar isso de uma forma bem simples, né? O rei, ele reinava, né, durante esse período, é assim até hoje na Inglaterra, mas ele não governa, né? Então, o rei, ele é uma figura tradicional da sociedade, né? Ele é um nobre, ele possui, né, tipo, uma série de regalias, né, que são tradicionalmente aceitas, né, pela cultura, porém, não é o rei e a rainha que vão ativamente participar das questões políticas, do processo político. Então, mais uma vez, o rei reina, mas ele não governa, né? Então, a assinatura do Bill of Rights, ela vai transformar, né, a Inglaterra em uma monarquia essencialmente parlamentar, tá? Em que todas as decisões políticas e econômicas são inteiramente decididas pelo parlamento britânico, né? Enquanto a figura do rei é muito mais uma figura tradicional representativa, né? Uma figura simbólica de poder, né? Então, a Inglaterra é assim até hoje, né? Desde aí do século XVII, com isso que vai passar a história como Revolução Gloriosa porque não houve conflito armado, não houve guerras, né, durante esse momento, né? O que houve, né, foram negociações, né, que de fato deram fim à monarquia absolutista e início a uma monarquia parlamentar, da qual a Inglaterra, né, é até hoje, né, consiste até hoje em um regime, né, em uma monarquia parlamentar, tá? Então, esse período é um período conturbado, né, um período em que a gente tem, né, consecutivamente posturas autoritárias e arbitrárias, o que vai gerar uma série de tensões sociais, né? Mas que por fim, né, o desfecho vai ser o estabelecimento de uma monarquia parlamentar que prevalece até hoje, né, que prevalece até hoje no Reino Unido, na Inglaterra, né? Então é um período, né, muito interessante, né, da gente se estudar, porque é algo que se estabeleceu há muito tempo, né, e que tradicionalmente se manteve, né, se perpetuou até os dias de hoje, até a atualidade. Então a gente consegue visualizar isso hoje na Inglaterra, né, a figura dos príncipes, a figura da rainha Elizabeth, né, que são figuras meramente representativas, né. Tudo, né, as decisões, né, políticas, econômicas, sociais, né, são todas tomadas pelo parlamento britânico hoje, não é? Então é isso, muito interessante perpassar por esse momento histórico das revoluções inglesas, tá? Foi um período, né, histórico que a gente consegue visualizar, porque apesar dele não ser recente historicamente, ele está presente até os dias de hoje na nossa sociedade, como a gente viu e consegue analisar. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.